Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rota Norte Podcast. Hoje nós estamos iniciando, nesse ano de 2026, aí, nosso primeiro episódio deste ano, nossa quarta temporada do Rota Norte. E ele está sendo transmitido aqui pelos nossos estúdios de São Gabriel do Oeste. Eu gostaria de mandar um grande abraço para toda a região norte do estado do Mato Grosso do Sul, as nossas queridas cidades, Sonora, Coxim, Pedro Gomes e Rio Verde, Camapuã, e todas as outras cidades da região norte. Mas hoje nós estamos aí com uma convidada que ela veio lá da capital, gente. E hoje o nosso assunto vai ser muito interessante. Vamos falar sobre corrida, sobre disciplina, sobre várias coisas aí na área de alta performance. Nós estamos aqui com uma ultramaratonista no nosso estado. Olha que bacana! Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. E ela já fez um dos desafios mais difíceis aí do Brasil. Escalou aí um dos percursos mais altos aí, dos picos, está entre os 4 picos mais altos do Brasil. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência que ela teve lá em Minas Gerais pra gente. Leide, seja bem-vinda. Obrigada. Ao Rota Norte. E conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência aí, nesse desafio, nessa maratona, né? Lá em Minas Gerais. Exato. Num dos picos mais altos aí do Brasil. Como que foi essa situação aí? Como que foi o percurso? Conta pra gente aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Foi um privilégio poder estar participando aqui e contar um pouquinho da história, né? É algo que eu almejei, que eu vivi a experiência, o sonho de poder viver essa ultramaratona. Sonhei por 2 anos, até me organizar, me programar para poder viver isso. E é uma prova, assim, com um nível de dificuldade intenso. Mas é algo que, assim, não é impossível, né? Aos olhos de muitas pessoas, falam assim, como correr uma distância, uma ultramaratona numa montanha, né? Como que é? É o tempo todo correndo, não é? Então, tem muitas dúvidas, né? Todo mundo pensa, assim, que... Ainda mais, às vezes, muitas vezes, para as pessoas que não vivem o ciclo de corrida ou de trilha mesmo, não entende isso. Fala, como que é você correndo 55 km, mas se você correr 55 km aqui, você vai correr em tantas horas. Lá você fazer, eu fiz em 10 horas. Então, Eita. é um nível de dificuldade muito diferente. Então, você consegue ver esses níveis de dificuldade dependendo da prova escolhida. E lá foi uma das provas considerada uma das mais difíceis, mas também, para mim, a mais bela, até hoje, né? Eu vejo muitas provas, acompanho todas assim, mas é uma que eu almejei por muito tempo e decidi participar dela. Eu falei, pode ser a mais difícil, mas é dessa que eu quero participar. Aí, Já fiz uma, fiz a segunda e ano que vem, se Deus quiser, tô indo para a terceira. a primeira vez que você fez essa prova, você já correu esses 55 km? 55 km. A outra maratona foi a primeira que eu fiz, foi lá. Mas não, eu participei, da primeira vez que eu participei, já fui fazendo os 35. Que também já foi uma prova bem dura, uma prova difícil. A gente fez uma média de 10 horas, né? Essa outra eu fiz em 16 horas, na verdade. A de 55. A de 35 a gente fez em 10 horas. A minha expectativa para a prova dos 35, que foi a primeira que eu fiz, eu falava assim, não, preciso chegar antes das 10. E a gente chegou com 10 horas e 6. Passou um pouquinho ali, mas a gente fez dentro do limite, dentro do que era esperado. Uma prova confortável, sem tanto desespero por terminar. Chegamos dentro do corte tranquilo. Então, foi uma prova, assim...
para conhecer aquilo tudo lá, foi maravilhoso. Eu falo, é a distância ideal para quem quer iniciar. Claro que tem outras distâncias mais curtas, que também tem um nível de dificuldade, mas são mais leves. Mas os 35, eu falo assim, cara, quer viver a experiência, vai nos 35. Já dá para ver bastante coisa. Dá para ver muita coisa. Imagina só, né, Pri? Você correndo, você olhar para o lado assim, você está acima das nuvens. Nossa. Então, é maravilhoso. Tem momentos assim que você para, você vê a dificuldade. Eu mesmo lá nessa prova, teve uns 18 km, eu cheguei, cansada, porque você tá com um psicológico assim, é tanta subida, e eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Exausta. Aí na hora que eu bati assim pro lado, olhei, uma serra, um vale, coisa mais linda, e as nuvens, assim, eu já tava muito acima das nuvens, você olhava as nuvens certinho assim no vale, coisa maravilhosa. Nossa. Aí eu falei assim, Deus, não, eu tô no lugar certo, vamos embora. E foi. Experiência maravilhosa, Nossa, né? é demais. Maravilhosa. E como que é o nome dessa competição? Essa que eu fiz é a La Mission Brasil. É uma prova aqui no Brasil. Tem a La Mission que é feita, é fora, né? Que é feita na Patagônia. Que é uma que eu sonho em fazer um dia, se Deus quiser. Quero fazer ainda. Mas essa daqui, até nesse ano que teve agora, os organizadores, tudo, fez uma união que eles estiveram aqui, né, organizando essa prova, essa que teve agora, porque esse ano que passou foi a primeira vez que teve 110 km. Então lá eles têm até 200 km essa de fora. Então imagina, né? Nossa. Agora naquela altimetria toda, né, que pega muito. Aqui eu corri média de altimetria, para quem corre, assim, entende um pouco, média de 4.000 e pouquinho, 4.200 de altimetria. Então, uma prova com bastante subida, com bastante desgaste, tem muita desistência, muita gente que tá com distâncias muito maiores, mas é uma prova, assim, eu acho que, sei lá, eu só vivendo mesmo a experiência para você saber. Ela acontece todo ano? Todo ano, no mês de agosto. As inscrições abrem em novembro, né? Então, é uma prova super concorrida, gente de fora do Brasil, muitas pessoas fazem a inscrição e acaba em horas. Então, às vezes, questão de 1 hora, acabou todas as inscrições. Ano passado foi 5.200 e acabou super rápido as inscrições. Nossa, e o povo é animado, hein? Então, vai subindo. Todo ano sobe uma quantidade de inscritos. Eu acho que esse ano eu não lembro agora. Esse ano eu não vou fazer, porque eu quero me organizar para ano que vem eu voltar e fazer os 80. Então, eu quero ir subindo um pouco mais do nível, mas... Elas têm de quantos em quantos? Quais as categorias que tem dentro dessa prova? Tem muitas? A partir de 7. A partir de 7? 7 km. Tem a juvenil também. Olha! Que corre também, pega um pedaço de estrada. Claro, com nível bem mais tranquilo, né? Para os jovens. Mas tem a juvenil. E aí tem, a partir de, se eu não me engano, 7, 15, 25, 35, 55... Aí 80 e 110 km. Eita, bastante coisa. Muita coisa. Que bacana, hein? Uma experiência única, assim, né? Uma experiência maravilhosa. São provas, assim, que você vê lá, pessoas... hoje, dão até treinamento lá. Eles fazem um camp também antes, pré-prova, sabe? Para dar o treinamento para as pessoas que nunca foram conhecer. Até para que cheguem na prova preparados para o que vai viver. Porque muita gente vai viver igual eu fui. Tipo assim, viu os vídeos, ai, que prova maravilhosa, isso, aquilo. E quer viver aquela experiência, mas muitas vezes não tem a preparação. Então, assim, você entra num grupo também que... depois de inscritos, eles abrem um link lá para você entrar num grupo. E você vê muita gente que desiste, muita gente fala, nem um dia eu consegui pegar subida, porque aqui não tem subida, né? E em Campo Grande, né, onde eu também moro, assim, também não temos subida. Então, às vezes, a gente tem que estar treinando em alguns lugares que a gente encontra, um pouca subida, que tem que estar fazendo repetidas vezes. Mas muitas vezes tem pessoas que não conseguiu treinar. No outro ano, dos 35 que eu fiz, eu lembro que mais ou menos o pessoal falou que houve uns 40% de pessoas, das pessoas inscritas na prova, que houve desistência. Nossa! Então, assim, ou desistência ou pessoas que acabaram ficando no ponto de corte, porque às vezes não houve um treinamento, né? Ou às vezes a pessoa não estava bem no dia e tudo mais, né? Mas tem muitas coisas que podem acontecer, tanto poderia ter acontecido comigo como qualquer outra pessoa. Mas, assim, cara, uma prova assim com um nível de dificuldade tamanha,
tem que ter uma boa preparação, né? É. Você se preparou para essa primeira vez durante 2 anos? Você Nessa já estava com foco nisso? Não. Eu, primeiro de tudo, eu sempre corri rua, né? Eu corro Aham. desde 2015, eu acho. Isso, desde 2015. Então não foi de uma hora para Não. outra que aí deu na louca, a Leide falou assim: vou fazer essa maratona aí. Não, eu corro rua. Aham. Primeiro eu comecei com um grupo de amigos. Comecei, na verdade, sozinha. Uhum. Corria na rua de casa, chegava do serviço, ia caminhar com a minha filha. Ela de bicicleta, eu correndo. E aí foi aumentando. Corria de um poste no outro. Então, assim, eu falo, a pessoa fala, é impossível correr. Eu corria de um poste no outro, descansava 2, corria mais um. E assim foi. Aí, de repente, fui aumentando, melhorando a distância. Aí, entrei num grupo que o pessoal terminava o treino, de um treino funcional, e a gente dava uma volta na quadra. E aí, o pessoal começava a correr na orla também, na frente do aeroporto, né? E a gente ia aumentando as distâncias, o pessoal foi indo. Aí, eu falo, o pessoal pergunta, qual que é a prova mais importante? A primeira, né? Porque foi o pontapé para que iniciasse. Quando eu comecei, eu fiz uma primeira prova, a prova do Detran na época, 5 km. Aí eu fui escondidinha, assim, tipo, não queria que ninguém me visse, porque eu falei, não sei correr e tudo mais, né? Primeira vez, não conhecia muito bem esse mundo das corridas. E aí eu participei, levei uma amiga minha, e aí ela foi comigo. A gente fez em 45 minutos. Tipo assim, um tempo super tranquilo, confortável, né? Fui com ela nunca tinha nem corrido. E eu já meio que corri ainda, né? E lá fui me apaixonando mais pela corrida. A partir daquele momento, do dia que eu vi a experiência na corrida, naquele dia, aí eu fui. Participava de todas as provas, não tinha uma prova que eu não estava. Então, sempre participei. Aí passou um tempo, entrou a pandemia, né? Com a pandemia também houve muito tempo que... Eu tenho uma página, né, no Instagram, que é o Corre Comigo CG. Então, uma prova que é uma página que é para incentivo daquelas pessoas que começou lá como eu comecei, que não tem uma pessoa próxima, não tem uma pessoa. Então, você corre ali, chama um vizinho, chama um amigo, colocava a publicação da onde ia ter as corridas. Então, a gente estava sempre divulgando para poder estar chamando todo mundo para participar, divulgava aquelas pessoas que estavam sempre à frente, que era uma inspiração para alguém. Então, assim, a página foi algo assim que muita gente hoje me conhece pela página, mas um momento que eu podia fazer é o quê? É incentivar mais um. Eu falava assim, cara, você trazer mais um. É porque hoje tá bem na moda a corrida, né? Mas há alguns anos atrás, igual quando você começou, não era tão astérica igual é hoje. Não era. E hoje é modinha. Você vai no Parque dos Poderes para poder tirar foto no final de semana, deu 2 trotezinhos. Mas é o importante, você está lá. Começou indo tirar uma foto, tá participando com o pessoal que muitas vezes tá. Mas, cara, você tá ali, você deu o primeiro passo. Sim. É igual eu, fui um poste ao outro. Era o meu primeiro passo naquele momento, era aquilo. E o que te levou a falar assim, eu acho que eu vou correr? Eu acho que foi isso. Assim, eu já gostava, né? Sempre gostei de fazer esporte, amo. Sempre fiz alguma coisa, sempre fazia um funcional, fazia um treinamento, fazia alguma coisa. Esse ano também termino minha faculdade. Terminei, né, minha faculdade ano passado, agora de 2025, de Educação Física. E agora também sou formada em Educação Física. Porque eu gosto do esporte, nem porque eu quero trabalhar. Mas eu gosto de conhecer, gosto de estar estudando. E é algo que me incentivou a fazer também o esporte, assim, para conhecimento. Então, assim... O que me levou mesmo assim, eu fui viver Eu falo, Diego, a gente ia pra praia, eu falei assim, eu quero emagrecer. Eu pesava 50 quilos. Nem era questão de emagrecer, mas chegava da escola, do trabalho, ia passear com a minha filha, caminhar e tudo. Então, assim, sabe, você sente bem-estar. Eu falo, você se encontra no esporte. Às vezes você tá lá no pedal, né, e... Nossa, como que é gostoso e tal. Então, só que eu sou muito eclética, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, faço a musculação. Eu gosto de estar... Eu falo assim, só me falta mais tempo para que eu faça mais coisas. Para explorar outros tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas, assim, amo fazer esporte. Então, assim, você estar na corrida ali, nossa, é maravilhoso. Você começa ali, você não tá correndo, você acha que não tá bem, não sei o quê, de repente a pessoa passa do seu lado, vamos, bora, que não sei o quê, isso aí, você tá bem, você tá no meio da corrida, você tá exausto, você fala assim, não tem nem fôlego mais. Passa alguém do seu lado, gritando, te incentivando, te impulsionando, sabe? Então, isso daí, eu falo assim, não tem preço. E foi uma experiência que eu vivi lá na La Mission, que eu falei assim, aqui às vezes a gente tá treinando, tá fazendo alguma coisa, aí a pessoa passa
e muitas vezes, tipo, passa e tá correndo e tal, e às vezes você tá precisando de um apoio, alguma coisa, às vezes passa, né? Por quê? Porque é meio que automático, né? E lá, quando eu vivi essa experiência da prova em si, fiz algumas provas aqui antes de viver essa prova lá. Nossa, no dia que eu estive lá, aí até chegar no ponto de hidratação, as pessoas, você precisa de alguma coisa, isso, aquilo. Que legal. Sabe, é um incentivo em tudo. Então, assim, eu falo, não tem como você não... Quem vive a experiência, eu falo, eu amo ou odeio. É. Porque é um nível de dificuldade hard mesmo. Né? É você chegar ao seu extremo, porque o corpo tá cansado. Se você for fazer uma corrida de rua de 5 km num tempo que você quer, eu quero dar o meu melhor ali, você vai fazer num tempo, eu quero fazer em 20 minutos, 19 minutos. Você vai fazer super rápido. Então, você tem um desgaste. Agora, você fazer uns 55 km, que você vai ter um desgaste a longo tempo, vai ter um desgaste no 18, vai ter um desgaste nos 20, que você muitas vezes pensa em desistir e tudo mais, mas assim, às vezes você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Podia estar sentada no meu sofá. Tomando um tereré. Mas não, você sabe assim, você se desafiar e você trabalhar muito bem a sua cabeça, falando... É isso que eu tô aqui, olha, por causa disso. Olha essa beleza aqui do lado, de viver essa experiência, essas montanhas maravilhosas. A experiência de conhecer pessoas, você para em algum ponto de hidratação que seja. Você conhece uma pessoa que veio lá de fora do Brasil, ou você conhece uma pessoa que tá ali, que era da sua cidade, que você às vezes não conhecia e tá ali com você. Cara, tô vivendo aqui junto. Olha essa prova, que lugar mais lindo, e isso e aquilo. Cara, é maravilhoso. Não tem algo que pague. E é isso... A gente vai incentivando, leva um, leva o outro. Você começou, quando você começou igual falando assim, correndo ali na rua de casa, de pouquinho em pouquinho. E então seu início foi essas corridas de rua, né? Que acho que acaba sendo a mais popular. É a mais fácil, né? É que as pessoas começam. Isso. Acho que é de início ali mesmo, né? Difícil alguém já começar direto numa corrida de trilha. Ou... é mais difícil. Mais difícil. Para você se conhecer mesmo. E é o mais comum de você encontrar. É mais prático, assim. A não ser que, às vezes, as pessoas que vêm de alguma cidade que já tem esse costume de correr de trilha, talvez já tenha vivido essa experiência. Mas eu acho que mesmo no interior, assim, às vezes você não encontra. Pelo menos aqui pra gente, em Campo Grande ou aqui em Mato Grosso do Sul, a gente não vê tanto. Agora que começou uma época com corridas mais, até porque tem um cuidado a mais. Trilha, você tem que ter todo um monitoramento, pessoas, um staff em toda a prova, ou bem posicionados as pessoas, ou o percurso bem sinalizado. Então, assim, tem todo um certo risco do que, às vezes, o asfalto que já tem ali, onde marcam os policiais, as pessoas que fazem toda a segurança do local, né? E até para treinar, né? Isso, mas na época que eu comecei, Pri, era muito difícil. Era tipo uma prova um mês, outra prova daqui 3 meses, outra prova no final do ano. Aí foi aumentando, voltou depois da pandemia, aí bombou de novo, né? E hoje, aí depois também, creio que a gente vê assim, que depois da pandemia, o quanto que as pessoas voltaram. Eu lembro que na pandemia voltou, logo no início, a bike, né? Todo mundo começou na bike. Porque ninguém podia ter um envolvimento. Isso. Não podia estar junto demais, falando, se comunicando. Na bike tava todo mundo no seu cantinho. E aí, quando começou de novo, aí a corrida bombou, porque as pessoas voltaram a correr. Aí um incentiva o outro, muitas ficaram obesas, procuravam ter mais saúde, isso e aquilo. Então, acho que foi um incentivo para todo mundo. Mas eu mesmo comecei assim eu acho que por estar caminhando, por estar conhecendo e por viver. Eu acho que o pontapé para mim mesmo foi a primeira corrida que eu vi. Que eu acho que foi uma experiência que eu me encontrei. E aí foi só escalando, né? Foi só escalando. E quando que você falou assim, tá, beleza, agora eu gostaria de fazer trilha. Você acompanhava outros atletas que faziam trilha? Como que você descobriu esse lado, né? Da questão das trilhas mesmo. Porque hoje você faz mais trilha. Faço mais trilha. Eu faço algumas provas de ruas, mas as que eu pontuo assim, que eu quero participar, ou que eu não vivi a experiência ainda. Porque, às vezes, quando eu comecei a correr mesmo rua, eu corria todas as provas. Então, assim,
corri 3, 4 anos, sempre aquelas mesmas provas. Normalmente os percursos são os mesmos, então às vezes assim, a gente acaba meio que ficando calejado. Uhum. E aí teve uma época que eu comecei a viver algumas experiências de trilha. Então, trilhas próximas mesmo. Mas uma que eu gostei muito, que me marca muito, são as de Piraputanga. Uhum. Que é uma região muito bonita, né? E lá eu vivi, eu acho que... Não, a primeira dos 21 km que eu fiz foi a da maratona. Que foi a Maratona de Campo Grande, que foi a primeira que eu fiz de 21 km. Que foi asfalto. Aí depois eu vivi essa experiência lá, que eu corri 21 km de Piraputanga, que eu amei a prova. Depois eu acho que eu fiz mais 2 anos, se eu não me engano. Ano passado fiz 32. Domingo que vem agora eu faço 55 lá. Então já continuar na minha ultra, né? Vou fazer mais essa prova de 55. Mas assim, eu acho que a prova que eu mais gostei foi essa de Piraputanga. Pela paisagem, eu acho que foi isso. Porque aqui você faz algumas provas de trilha em algumas matas fechadas ou em alguns morros, mas essa prova lá é muito bonita. Então lá eu falei, nossa, que foi algo Chama que me bem a encantou. atenção mesmo, Me essa encantou. questão da Além paisagem. Você é linda lá, né? Mas foi algo que eu gostei, uma prova que eu acho que mais me marcou, assim. Que depois disso eu comecei a almejar outras, acompanhar pessoas que correm, que fazem as provas e tal. E aí começou a expandir, assim, um pouquinho mais. Que legal, é muito bacana. Muito. E quando você começou, assim, o processo todo, você começou com acompanhamento? Ou você começou a correr ali? Quando que você viu que seria interessante um acompanhamento? Você faz um acompanhamento com algum profissional? Agora, você é professora, né, de educação física, é formada, já entende mais. Mas você teve auxílio, teve pessoas que te orientaram, que te direcionaram até... Eu falo porque, às vezes, a gente não sabe comprar um tênis, né? Qual tênis? Pra que serve, gente? Um monte de tênis lá. O que é um tênis de corrida? O tênis de corrida da rua é o mesmo da trilha? Então, assim, tem algumas dúvidas na cabeça da gente, né? Sim, sim. Bom, quando eu iniciei mesmo assim, foi em 2016 que eu entrei na academia, que é essa voltinha na quadra que a gente estava. A gente já tinha uma professora, né, do que nos acompanhava, que já nos dava essa assessoria. E eu fiquei com ela por longo tempo. Então, eu estou há 2 anos com esse professor, que quando eu falei assim, eu quero fazer essa prova de fora, que foi a La Mission, eu falei, não, eu quero viver essa experiência. Então, eu precisava de alguém que me auxiliasse nas provas de trilha, que é diferente da prova de asfalto. Então, se você você tem um treinador que te dá essa assessoria durante as provas de rua, é a mesma coisa. Ele, por exemplo, ele é um professor que dá o treinamento para os dois. Mas o treinamento que você precisa para a prova de trilha é diferente. Você precisa saber usar o bastão, o momento que você... Imagina se você carregar algo na sua mão. Esses dias eu fui correr, desacostumada a correr com bastão, correr segurando a minha camisa. Depois fiquei com dor no bíceps. Por quê? Porque falta de costume. Então, não dá para você chegar, eu vou correr uma trilha, hoje eu vou usar o bastão por 50 km. E você vai ficar cheio de dor, ou não vai conseguir finalizar a prova. Tem todo um treinamento. Então, você fazer um acompanhamento. Hoje, eu, mulher também, que quando eu comecei, meu esposo ainda não corria comigo. Então, muitas vezes eu ia sozinha para as trilhas, né? E como que você corre sozinha? Não dá. Então, precisava de essa assessoria, esse apoio. Pesquisei bastante. O Will, que é meu professor, meu treinador hoje, ele me dá todo esse suporte. Então, muitas vezes, eu tenho treino lá no morro, que eu vou fazer. São 8 horas correndo. Então, não dá para você ficar 8 horas sozinha correndo no meio do mato. Né? Então, você precisa desse apoio, essa assessoria, e esse apoio é todo um diferencial, senão você não consegue concluir, você não consegue suportar o desgaste físico que você tem, né? Durante a prova, durante o percurso. É bem importante. Em questão de tênis, com certeza, assim, você pode correr. Por exemplo, em algumas provas, em alguns terrenos, você consegue usar um tênis comum que você use para correr asfalto. Mas tem muito percurso que não, que às vezes muita pedra solta, muito cascalho. Então, se você pisa de uma forma errada, o risco de você se lesionar, se machucar, é muito alto. Então, tem isso também. Eu acho interessante, agora você falou da questão do bastão, né? No que aquilo lá auxilia você? A corrida é questão de altitude mesmo? Ou toda a trilha você pode usar aquele bastão? Não, às vezes não é necessário. Então, às vezes você tá correndo, tá plano, você pode ir correndo
sem bastão, tem um suportezinho que você consegue usar, guardar o bastão ou o cinto, né? Então, você não precisa usar ele o tempo todo. Mas quando você vai pegar, vamos dizer que, imagina, é igual eu falo, às vezes estou lá no morro que não é tanta altimetria, mas você está lá no morro subindo 3 horas seguidas, só aquele pedaço ali do morro. E aí, o desgaste físico que você joga todo sobre as pernas, o tempo todo, se você for subir com a mão no joelho ali, você vai machucar a coluna, vai ficar cansada, vai jogar mais peso sobre suas pernas. Quando você apoia o bastão, você joga o peso do corpo tanto para os braços quanto para as pernas. Então, você acaba moderando ali e não dá aquele desgaste só sobre o corpo, só sobre as pernas, ou sobe muito reto. Porque se você subir muito reto também, aí você vai ficar jogando o peso do seu corpo, a inclinação para trás, você vai ficar cansado. Com isso daqui, você acaba posicionando melhor para você subir, ter mais... Além de ter uma pressão a mais, tanto para descida, se você consegue posicionar, se segurar, para ter mais estabilidade, não escorregar. Às vezes, seu pé tá descendo em muito cascalho, pode dar aquela escorregada. Com bastão, dá aquela travada que não te deixa cair. Então, também é algo que te ajude. Não é só a vareta que você fala. Pra que essa vareta? Pra que essa vareta? E quais os equipamentos que você... igual essa que você fez, de 55, porque... Você precisa levar um equipamento próprio. Cara, é um percurso grande, mesmo vocês tendo pontos ali de hidratação, né? Para tomar água, abastecer. Quais os equipamentos que são chaves, assim, que você tem que levar? Cada prova em si, ela libera uma lista, né? Para que você tenha os equipamentos necessários para a prova. A La Mission em si é uma prova que ela é de autossuficiência. Então, você tem que levar tudo que você vai sobreviver durante a prova dentro da sua mochila. Então, você tem que levar a calça certa, o casaco certo, roupa térmica, roupa para frio, roupa para calor. Tipo assim, você tem que ir preparado para você sobreviver. Se não conseguir, vou passar no ponto de apoio só para reabastecer. Mas você precisa levar tudo o que você for usar durante a prova. Então, é kit de primeiros socorros e tudo mais. É um investimento, mas às vezes tem essa questão de comprar com sabedoria. Muitas vezes eu, no início, sem esse suporte, quando eu já fui me preparando para a prova, o que eu fazia? Ia lá, comprava uma mochilinha, colocava ali, não, já tô com a mochilinha. Comprava um bastão, aí depois eu vi que o bastão era muito grande para guardar, ficava incomodando, riscando o braço, machucando. Então, assim, às vezes quando você não tem esse suporte de perto, você acaba gastando mais do que você comprar uma coisa que vai te dar aquele suporte necessário. Hoje eu falo assim, muitos amigos, né, às vezes vêm perguntar, Leide, qual que é o casaco que eu compro? Qual que é a roupa que eu compro? Eu falo, olha... Faz o seguinte, em vez de você comprar essa daí, que vai te atender para essa prova de 30, já compra esse aqui, que se você correr os 30 e correr os 50, você vai usar o mesmo, porque ele já vai ser o melhor e atende no tudo, no total. Quando eu comecei, eu comprei, tem listas de mochila lá em casa. Colete ficou pequeno, colete não cabia tudo. Aí fui para a prova de 35, me atendeu, para a prova de 35, fui para os 55, não cabia tudo. Lá vai eu comprar de novo. Nossa! Então, assim, você ter pessoas que, por exemplo, principalmente perto, quero arriscar, quero ir lá fazer a prova. Procurar ter esse conhecimento, procurar saber para você fazer o investimento certo. Mas você precisa de mochila, casaco, roupa, suplementação. Eu falo acompanhamento com nutricionista para você saber certinho a sua alimentação. Isso é um total diferencial, porque quando eu comecei, eu terminava a trilha, eu estava com tontura, estava fraca, porque eu sempre fui de me alimentar muito pouco. Então, não tinha alimentação suficiente para eu fazer todo aquele gasto que eu tinha. Então, eu sempre estava muito fraca. Depois, com o acompanhamento, eu vi, não, eu preciso disso também. Então, assim, é um investimento a si próprio. Mas vale a pena. Você vê a diferença durante... na primeira prova dos 35, terminou. Antes da prova e pós-prova, eu fiquei resfriada com imunidade baixa. Antes e pós-prova. Para os 55, eu já estava com essa bagagem. Já estava. Me preparei corretamente. Eu falei, gente, eu não fiquei nem resfriada. Até agora. Eu fiz ano passado, em agosto. Até agora, nem resfriada eu peguei. Olha aí. É muito importante, né? Até porque o corpo tem um limite, né? Você vai perdendo aí tudo. O desgaste que você tem durante
eu falo, o treinamento ainda é a parte mais difícil, né? Porque o treinamento exige muito, né? Às vezes é muito tempo ali e é diário. Tipo assim, você vai lá na prova, você tem um desgaste físico, mas é tanta beleza, é tanta coisa assim que você tá vivendo, a experiência e tudo mais, que isso tudo vai relevando. E é um dia. E é um Agora, a dia. prova, não. A prova eu treinei para a prova em si, assim, claro que eu venho treinando há bastante tempo. Você vai, corre sempre trilha, corre sempre distância, corre asfalto, faz os treinamentos. Mas para a prova em si, que você passa horas naquele treinamento e tudo mais, foram 8 meses. 8 meses 8 meses treinando duro para essa prova de de 55. 55. E onde que você treinava? Então, Porque a gente não tem essa altitude aqui, né? não tem. Então, lá em Campo Grande, né, assim, a gente tem só o Morro do Ernesto. Aham. Então, assim, o pedacinho que eu tenho ali de cento e poucos, dá 120 mais ou menos, se eu não me engano, de altimetria. Então, a gente tinha que estar treinando ali. Aí pega resistência, você pega percurso de estrada, né? Aí faz 30, 40 km na estrada, aí de repente você vai para o morro, faz mais 2.000, 1.000 e pouco, 1.700 mais ou menos, a gente fazia por treino lá de altimetria. Que, claro, nem se compara. Lá eu peguei 4.200 de altimetria. Mas, assim, mesmo pegando essa diferença de altimetria por não ter, era 8 horas para fazer 1.700 ali, para fazer lá na prova os 4.000 e pouco. Porque não tem onde Não tem. treinar, a não ser que viaje, vai para um lugar, vai para o Morro do Paxixi. Mas é muito difícil, né? Essa questão de você ir, transporte, tem vida, tem família depois, então. E questão de... Você treinava todos os dias, durante esses 8 meses, como que era a questão do seu treino? Você treinava todos os dias, ou assim, no começo um pouco menos, depois foi chegando mais perto, vai intensificando o negócio? Sim, sim. No começo eu treino sempre durante a semana, 2 a 3 vezes na semana, né? E no final de semana todos os domingos. Eu ainda trabalho, né? Então trabalho no sábado também. Então deixava sempre os meus treinos para o domingo, porque aí você podia morrer depois de descansar. Então eu madrugava, né? Tava lá no morro, 6 horas da manhã. Acordava mais cedo quando pegava estrada, mas o morro abre em si 6 horas. Então, 6 horas a gente tava lá para iniciar o treino. Meus treinos eram 8 horas ali, então 6 horas, 8 horas. Mas de início não era assim. Aí a gente começou, aumentou 3 horas de treino, 3 horas e 30, 4 horas, 4 horas e 30. E o professor em si, ele, né, com a sabedoria, vendo seu corpo, sua resistência, no dia que você não tá muito bem e tudo mais, ele tem essa consciência. E a gente só quer, eu sou daquela, eu tô resfriada, eu tô bem, eu não tô ruim, eu vou cumprir o que você me passar. Por quê? Porque eu falava assim, chegar no dia da prova, se eu não estiver bem, eu não vou fazer todo esse investimento de tempo, de tudo que você sonhou para chegar até aquele momento, e se eu não estiver bem no dia, eu não vou fazer? Não, eu não sou dessa. Se eu me desafiar a fazer qualquer coisa, eu vou fazer e vou fazer bem feito. No meu melhor, entendeu? Sim. Claro que é o que eu falo. Eu Às vezes terminei a poderia prova. demorar um pouco mais para terminar. Eu terminei a prova em 10 horas dos 35. O campeão da prova terminou em 10 horas dos 80. Não é muita diferença. E absurda, assim, mas uma questão interessante dentro dessas provas, e você falando assim, é você não se comparar com o outro, né, Leide? Exato. Você ir vendo a sua evolução, a sua melhora, porque, gente, olha aí, já vê só, eu vou me comparar com fulano, né? tem gente que hoje fala assim, Leide, você não sei o quê, né? Tipo assim, e eu acho muito gostoso essa questão. Às vezes eu fico até meio assim, porque, tipo assim, é muito legal hoje o alcance que eu vejo assim, tipo, poxa, eu fui lá na La Mission. Leide, você foi na La Mission. Tipo, gente, um monte de gente já foi na La Mission. Não, Leide, você foi na La Mission. Tipo assim, às vezes uma pessoa que saiu do comum, do simples, né? Dos 5 km, que é o que eu vivia ali. E sempre na página tava publicando, tirando foto com todo mundo e tudo. E ultimamente na correria não tem conseguido, pessoal, mas... tava ali sempre tirando foto. Então as pessoas sempre felizes ali com você e tal. Mas no momento que eu vivia a La Mission ali, gente, dos 35... Eu nunca vi tanta gente vir falar comigo, cara, tô isso, na torcida por você. Igual quando eu fui fazer os 55. Aí o Diego falou que ficou publicando, e colocando no Instagram, e todo mundo mandando mensagem. Eu acompanhei. E eu tô te acompanhando, e não sei o que, cara, como que você tá bem, não sei o que. E eu falei assim, chegamos do 35, tava acabado, a gente saiu mancando, assim, sabe, de cansaço e tudo. Por quê? Porque era a primeira prova, a primeira experiência e tudo. No 55, eu saí no outro dia, eu queria andar, ainda conhecer toda
todo o movimento que tem, porque a prova em si, cara, a organização é maravilhosa. Então, você tem toda uma arena lá que depois você consegue passear, comprar e fazer tudo, né? E no outro dia eu tava lá bem e torcendo pro pessoal, porque o 55 saiu num dia, na hora que eu cheguei à noite. Aham. E o pessoal largou no outro dia, né? Então, você consegue ir lá ainda torcer e acompanhar o pessoal. E esse ano também que passou, eu levei uma turma legal também, uns amigos. Então, assim, sabe, foi maravilhoso você poder estar torcendo, esperando, tirando foto do pessoal. Por quê? Porque se espelhou naquele pequeno passo que eu dei, né? Tipo, cara, 35. Eu pensava, né? 35, tanta gente fez 35. Aí o pessoal fez algumas reportagens, algumas coisas. Eu falei, gente, tanta gente já viveu isso e vive muito mais, que é o que eu quero chegar um dia. Mas é esse passo, é esse incentivo, tipo assim, gente, é possível. Cara, você vai ter que se dedicar, você vai ter que sofrer, porque vai sofrer ali, vai ser, por exemplo, pro treino que a gente ia. Começava o treino, o pessoal, depois que eu já tava no 7 km de treino, o pessoal começava a chegar às vezes. E aí eu terminava, o pessoal terminava e ia embora e eu tava lá, e era 2, 3 horas da tarde, domingo. Fui a primeira a chegar, era a última a sair, mas, sabe, assim, eu falo, você cumprir com excelência aquilo que você se propôs. Sim, e a disciplina é importantíssima para isso, né? Muito. Constância e disciplina, né? Meu Deus do céu. Assim, e é muito gostoso isso, você começar a acompanhar as pessoas, assim, que você fala, cara, tais corredoras, né? A Letícia eu acompanho muito, assim, que é uma corredora também maravilhosa. E aí eu tô sempre acompanhando ela, eu falo, cara, a prova tal ela fez. Eu falo, olha, eu quero viver esse daqui, né? Aí você vai começando a almejar, que é isso. Você tá aqui, você pensa, o que eu quero fazer o próximo? Comecei os 5, corri os 10, depois os 21, depois fui pra trilha. Então, assim, igual asfalto, eu não tenho nem vontade de fazer os 42, assim, de asfalto. Gosto muito até os 21. Passando dos 21, não me vejo correndo uma maratona. Claro, quero viver a experiência um dia de correr uma maratona do asfalto, mas não é o momento agora. Eu quero viver ainda os 80, os 120. Chegando nos 120, aí eu penso que o que eu quero fazer depois? Que legal, mas assim, é interessante isso, porque como para você é algo que as coisas vão acontecendo, não é que é normal. É porque você está passando, você está vivendo aquelas fases. Comecei ali com os 5, aí eu fui subindo. As pessoas que vêm de fora, já, cara, Leite está correndo 50 quilômetros. Igual, ó, a Leide, ela é minha prima. Ela é casada com meu primo e quando eu comecei a ver esses percursos grandes que você fazia, eu falava, cara, a gente tá correndo bastante. Aí o Dindinho um dia falou pra mim, Diego falou, mas ela corre desde 2015, já faz hora que a gente corre. Eu falei, meu Deus. É que aí você começa, destaca mais, né? Quando você faz um percurso maior, acaba chamando atenção mesmo. Então, pra você tá ali no meio, você tá vivendo as fases, né? Mas as pessoas que estão de fora realmente acabam vendo e falam, nossa, que massa, que legal. E às vezes parece que brotou de um dia pra noite, né? Sim, porque é o destaque naquele momento, né? Mas eu vivi a experiência dos 5, dos 10, os 30 na fase que eu cheguei, fiz bastante 21, muito tempo. Aí fiz os 30, fiz os 32, aí eu falei, cara, os 35 da La Mission. E aí eu falei, cara, agora eu acho que eu fiz, tipo, bem e assim, gostei de maior distância e quero ir aumentando. Mas, claro, também não quero chegar, hoje fiz os 35, vou lá para fazer uns 80. Não, quero viver um momento de cada experiência. Eu vou fazer 1 ano, 2 anos, 55. Outro ano eu vou me preparar para fazer 80. Sabe assim, viver a experiência de cada momento, né? Às vezes eu chego lá nos 80 e falo, agora, né, não... Tá bom aqui, não sei. Mas, assim, eu quero viver essa experiência. A pessoa fez 300 e poucos km. Imagina, eu vou um dia chegar lá também, né? Mas, assim, é maravilhoso. Eu acho que, assim, você viver o principal... É legal muito incentivar as pessoas se espelharem, assim, porque... Ainda mais mulher, né? A gente vê quanto homem correndo, assim, mas, cara... Quando você vê uma mulher ali que tá ali, ainda mais às vezes aqui a gente ainda no estado que não tem tanto essa questão da corrida de trilha e tudo mais, mas a pessoa às vezes se espelha. Sei que tem outras mulheres que correm até melhor do que eu, mas eu falo assim, cara, se você corre, se você faz alguma coisa, incentiva alguém. Incentiva. Nem que seja seu marido. Você incentivou. Eu incentivo, eu vou lá e faço, fiz a sua inscrição, vambora. Demorou muito para ele ir com você? Muito, muitos anos sozinha.
Nunca me acompanhava nem nas provas. Eu falava, poxa, eu fui lá, eu corri, peguei meu troféu, minha medalha. Vocês nem estavam lá, ninguém, né? Um monte de amigos, 1 milhão de amigos, mas ninguém tava lá. E aí, depois que eu comecei a viver essas coisas, não, agora ele tem que ir comigo, viaja comigo, vai curtir. Ele fala, eu vou pela viagem. Vou pela viagem, viu, gente? Mas O tá sucesso, lá. ele é solitário no começo. Então, assim, incentive, leve ele, compra passagem, fala, vambora. Vambora. E hoje corre com você. Corre, viveu a experiência comigo dos 35 da La Mission, que foi a primeira, né? E vocês terminaram junto essa? Fomos e chegamos de mão dada. De mão dada, os dois. Viveu toda a prova juntos. Mas Sofrimento, perrengue, tudo. Mas conta aí, você já deixou ele pra trás em alguma trilha? E agora sim. Você é dessas que deixa, ó, vamos ter que ir mais rápido, tô indo. Então, depois dessa daí, né, agora, mas é verdade, já ficou pra trás. A gente fez a prova da Indomit, né, ano passado, dos 35 também. Chegou nos 35, nos 14, a gente largou. Eu acho que ele não estava se sentindo tão bem no dia. Aí ele ficou, eu corria, aí eu olhava para trás, ele lá atrás. Aí eu esperava. Vamos! Sabe que aquele momento, aquele dia que você fala assim, eu tô super bem, eu sei que eu tô preparada, eu quero fazer essa prova o melhor para mim ver qual que é... Porque nos 35 a gente falou, a gente vai sair junto, cansados ou não, vai sentar, vai descansar, vai fazer tudo juntos para que a gente possa viver. Por quê? Porque ele treinou comigo, a gente fez para fazer aquela prova juntos. Mesmo ele falando, sendo um sonho meu, né? É algo que eu almejava, mas ele quis viver a experiência comigo e foi muito importante para mim, né? Mas quando a gente foi para outra, aí eu falei, agora eu já sei, né? O que eu quero. E eu queria correr. E ele ficava. Aí ele corria um pouquinho, de repente eu olhava, ele estava lá atrás. Vinha trotando, mas vinha mais devagar. E eu, né, dando gás. Aí eu olhava, esperava. Aí deu uns 14 km, eu olhei. Aí ele falou assim, eu vou parar, que não sei o quê, pode ir. Falei, não, vamos junto, então eu vou ficar aqui com você, vamos descansar. Ele, não, tô falando sério. Então pode ir que eu não vou parar não, mas aí eu vou no meu ritmo. Aí eu falei, você tem certeza? Aí na hora que ele falou, tem certeza, eu já tava subindo. Fala da volta. Aí eu fui, aí eu dei um gás, assim. Fiquei bem posicionada, claro que eu acho que eu fiquei em 16º na categoria ali, mas não me recordo bem, mas eu fiz em 5 horas e 20. Tipo assim, fiquei super feliz com o resultado. Gente, uma prova com mais de 1.000 pessoas, assim, você ficar bem posicionado. Fica entre os 20 ali. Aí eu falei assim, fiquei feliz, sabe? Não... Que é isso, não cheguei em primeiro lugar no geral, segundo lugar, terceiro lugar ou primeiro na categoria, não. Fiquei feliz por chegar bem, chegar super tranquila, sem aquele cansaço, sem aquela exaustão. Então, assim, já abandonei sim um pouquinho também, porque ninguém é de ferro, né? E curtiu o percurso. Curti, maravilhoso. Que prova linda. Mesma coisa, a gente corria, olhava aquele vale cheio de nuvens, assim, é uma prova muito bonita, vale a pena, e mais leve do que a La Mission, assim, dá para curtir bastante o percurso e viver. Quero voltar a fazer o 55 na luta. No La Mission, qual que foi a parte que para você foi a mais difícil? Foi dos 55, dessa última prova. Dos 55 agora que eu fiz, tem uma parte... Para mim, o que eu fiquei com mais medo antes de ir para a prova. Eu tinha feito uma prova antes aqui em Piraputanga, que a gente largava de madrugada. Então, largamos às 2 da manhã. E aí eu tinha comprado lanterna, lembra que eu falei a respeito de comprar, às vezes, um equipamento que não vai te atender completamente. Então, comprei a lanterna, fiz teste, comprei bateria, comprei lanterna extra, tudo e saí para a prova. Quando eu corri aqui, essa lanterna, eu não conseguia enxergar. Então, ela abria aquele foco que eu não enxergava à frente. Com isso daí, eu acabei ficando para trás e tudo. E eu vi que esse equipamento não me serve. Aí, quando eu fui para a prova, você faz aquele alto investimento. Você precisa comprar uma lanterna melhor, um casaco melhor, as coisas, né, que vai te atender durante a prova. E tem a regra do equipamento ser, né, para que te atenda. Então, lá ele só bate lá, tá funcionando, independente. Por quê? Porque o equipamento precisa ser para você, para sua segurança. Sim. Quando eu comprei essa lanterna, menina, então meu medo ali na prova, até antes de ir para a prova, era o escuro. Como que eu vou correr no meio do mato sozinha, no escuro? Não tinha cabimento, até porque, tipo assim, o medo de se machucar, percursos difíceis que eu ia pegar, que é a descida do Deus me livre, que são percursos bem difíceis, né? Então, assim,
você pular de uma altura assim, com muita pedra, risco de você cair, escorregar alguma coisa, sozinha. Tipo assim, sozinha por quê? Porque eu contava comigo sozinha. O Diego não ia estar comigo. Ele foi para os 15 nessa e eu fiz os 55. Então, assim, eu tinha um amigo que estava correndo também, mas a gente não fez junto, porque eu também não queria atrapalhar ninguém. Você não sabe como que tá o ritmo da pessoa. Mas era muito momentos difíceis. E aí eu pensava, quando chegou no ponto de hidratação que eu peguei, que é antes da descida do Deus Me Livre, eu cheguei, era 5 horas. E aí eu fui lá, comecei a comer, meu amigo, não sei o quê, parou ali, falou comigo umas pessoas que estavam assim próximo, que faziam o mesmo, corria junto comigo ali, pessoas que conheci na prova, meus amigos. E aí, na hora que ele falou assim, nossa, já é 5 horas, já vai começar a escurecer, a gente vai pegar o Deus Me Livre. Sabe quando bateu aquele medo? Eu falei, como que eu vou pegar o Deus Me Livre, que essa lanterna aqui não funciona, só que eu já estava com a nova. Mas eu tava com aquele medo que eu vivia em Piraputanga. Que eu precisava chegar ao quanto. Eu pensava assim: eu preciso terminar a prova antes que escureça. Passar essa parte mais difícil antes que escureça. Então, a minha preocupação era essa. Aí, na hora que ele falou, eu larguei a comida assim de lado e, ó, fui embora, deixei todo mundo para trás e comecei a correr. E passei toda essa parte da mais difícil na parte. Claro, ainda de dia. E aí começou uma estrada mais estreita, assim, mas bem. Não era plano, né? Era uma descida, depois a gente pegava a subida. Então, assim, o meu maior medo foi a escuridão. Mas na hora que eu comecei o escuro, que fechava a mata, assim, eu falei, eu não vou segurar porque eu não sabia da bateria, né? Fiquei com medo da bateria não aguentar. Sabe quando você pensa em um monte de coisa? Na hora que eu bati a mão na lanterna, assim, menina, abriu um dia na minha frente. Eu falei, olha a importância do equipamento correto para você fazer uma loucura dessa, né? E já ficou mais aliviada, né? Fiquei aliviada na hora, eu fiquei feliz. Eu falei, ai, graças a Deus que eu comprei essa lanterna e tal. E fiz a prova ali. E a parte mais difícil da prova em si é o Campo do Muro, que é uma distância curta, parece que dá uns 5 km, 4 km e meio, 5 km. Que aí lá atrás, esse rapaz que estava me acompanhando, ele falou, olha, o pedaço do Campo do Muro é a parte mais difícil, que você vai pegar aí de 4 a 5 horas, por causa da dificuldade que ela tem de ser bem íngreme, né? Aí eu falei, 5 km, 5 horas? Não sabia, né? Eu sabia que era difícil a prova, mas eu não vi ninguém me falando, nem um vídeo, nem um podcast, nada que eu tinha visto, porque eu assisti todo o vídeo de todo mundo que viveu essa prova, mas ninguém falou que demoraria de 4 a 5 horas nesse pedaço. Aí eu falei, gente, é absurdo, como assim, né? Pensei comigo, mas falei, vamos embora. Demorei um bocado, demorei umas 3 horas e pouco ali nesse pedaço, mas assim... É muito difícil. É o momento que você sobe, você dá 5 passos e você tem que parar para respirar. Que é onde que ajuda o bastão. É muito íngreme. Você sobe, é tipo como se você subisse uma lateral, você sobe assim, ó, e vai embora. É muito, muito íngreme, muito alto. E dá muito cansaço, muita fadiga. Então você corre não, porque não tem como correr. Mas você vai subindo com a mão no joelho ou com bastão, para, descansa, sabe? E nunca acaba. O problema é que nunca acaba. Você olha, aí você fez aquela curvinha assim, você olha assim, parece que planou. Na hora que você terminou esse planou, é outra. Menina, foi a parte mais difícil. 5 km doído. Muito difícil. É uma altimetria assim que você fala... Como que pode? Depois eu falo, eu queria ver ela de dia para enxergar, porque eu já fiz ela à noite. Né? Quem fez os 80 em 10 horas viu de dia, mas é muito difícil. É a parte mais difícil da prova. Aí depois que você vai, você pega estradão e pega descida, aí já é felicidade, porque você já ouve até o. Oh, já tá chegando. Já tá chegando. Mas é maravilhosa. Ó. É difícil, é uma prova. O vídeo que o Diego me viu chegando, ele me esperou lá, e aí ele me viu chegando, ele gravou, ele falou, e aí, Andy, como foi a prova? Eu falei assim, olha, eu não recomendo. Mas é linda, recomendo, mas é uma prova dura. Tem que se preparar para quem não, para quem ainda não viveu, vai vive os 35, que já vai ser dura, vai ser difícil, mas vai ser maravilhosa. Os 55 tem que se preparar super bem, assim, bem puxado. Bem puxado. Eu falo assim, e principalmente para a questão de uma mulher, né? Porque a estrutura é... Sim, mulher tem muitas coisas, né? É bem mais... Tem menos massa do que o homem, né? Menos força. Resistência e tudo assim. Resistência e...
E pegar lá a noitona. Você já tem esse mulher em si, escureceu, eu tô sozinha no meio do mar. No meio do Já mar. fica, né? O coração já vai a mil, mas lá eu acho que você não nem pensa. Nem Meu medo era do escuro, você se machucar, e aí, o que acontece? Não vem mais ninguém atrás de mim. Se eu for a última. Não era, graças a Deus, mas assim, é coisa de mulher, eu acho. Faz parte essa da fragilidade. a limitação que nós temos, mas Mas tem gente que fala, você é mais bruta que muito homem. Não, com certeza. Né, Rafael? Você toparia uma de 55 km aí, uma no mato à noite? Se eu puder levar meu tererê, nem de lanterna eu preciso. Vai vendo. Meu Deus do céu. Mas não é fácil, né? Mas isso é inspiração mesmo para as outras pessoas, né? Para as outras mulheres, né? E para os homens também. Eu acredito que vocês, nesse grupo que vocês têm, na página que tem muita gente que segue, que acompanha ali, te vê como um referencial, como uma inspiração para começar a dar os primeiros de um poste no outro, né? Exato, é o primeiro passo. Qual que é o seu primeiro passo? Qual que é o seu primeiro passo, né? Então, às vezes, você olha os 55 km, mas não vê o que tá de um poste no outro. Os 10 anos que vieram de corrida. Os 10 anos que vieram de corrida antes disso aí, tudo. Sim, sim. Não, mas é gostoso. É o que a gente conversando antes, assim. Eu falo assim, hoje o que me incentiva, assim, às vezes, você tá cansado e tal. Mas sempre tem um amigo, alguém que te manda uma mensagem, vamos correr, vamos fazer não sei o quê, né? E claro, eu assim, é muita dedicação, muita disciplina. Então, assim, em tudo você tem que ter a preparação, né? Preparação de um equipamento, a roupa que seria o próprio para você correr. Não tem a roupa própria. Se começasse, começa de qualquer jeito, né? Fala, você tá de shortinho, de leg e top, você vai embora. Um tênis qualquer. O importante é você começar. Mas quando você começa a se aperfeiçoar, falar, isso que eu quero, você tem que fazer um investimento em qualquer coisa. Eu quero estudar. Você vai fazer um investimento. Vou pagar uma faculdade, quero estudar, quero... Então, tudo você investe. Investe tempo, investe, né? Eu falo assim, quantas e quantas vezes deixei minha filha em casa no domingo, que eu sempre fui muito mãezona, assim, tipo, eu quero estar em casa, eu quero aproveitar a minha família. Então, meu marido, assim, domingo é o dia da gente estar juntos. Então, vamos caminhar todo mundo junto lá no parque, vamos fazer não sei o quê. Então, eu me limitei durante a prova e eles sabem. Hoje, eu acho muito legal isso, o incentivo da família. Quantas vezes eu saí, deixei o Diego quando ele não treina comigo, para algumas provas agora. Saio, vou lá pro morro, saio 4 horas da manhã, acordo. 5 horas e pouco já tô chegando no morro, 6 horas a gente começa. Vou chegar 2, 3 horas da tarde, podre de cansada, tipo assim... Aí, às vezes, eu quero tirar um cochilo e, tipo assim, eles super me entendem e me apoiam. Então, isso é legal, é você ter um amigo para apoiar, para incentivar. E você ter a família que fica, né? E aí, eu falo assim, é gostoso, porque hoje você vê assim... Comecei lá com os 5, que não era tanto, não tinha esse incentivo e essas coisas assim. Mas hoje, você vê assim, como eles falam com orgulho. Por quê? Porque é algo simples. E eu faço por prazer, porque é o que eu gosto, né? Mas... Eles falam assim, tipo, ela corre tanto km, que, tipo assim, não é a questão só da distância, porque é muito difícil, sim, tem suas dificuldades, tem isso, tem aquilo, tem a prova que é muito difícil, às vezes é 5 km de estrada, 40 km no morro, né? São coisas pequenas, mas é muito legal isso de você ter esse incentivo de perto. Então, assim, se você tem uma pessoa perto que corre, cara, incentiva. Então, assim, às vezes amigos que eu encontrei lá na adolescência... esses dias eu encontrei uma amiga que falou, Leide, vendo você, ela tem uma certa deficiência, e ela falou assim, Leide, eu vendo você, hoje eu caminho todos os dias, 5 horas da manhã ela tá caminhando, perdeu 12 quilos, super feliz, a filha dela hoje corre, a mãe dela, ela já leva também, e incentiva, imagina. Olha aí, é uma rede. Gostoso. Que delícia. É maravilhoso, você vê as pessoas que se inspiram, às vezes, numa pequena coisa, porque todo dia eu tava correndo, tava postando, tem gente que fala, nossa, você só corre? Fala, não, mas faz parte da minha rotina. Isso aqui é algo que eu me encontro e ali é o meu descanso. Mas é muito importante isso, a gente compartilhar. Às vezes a gente fala assim,
a gente estava conversando ali, né? Eu falei que tem muitas pessoas que vêm e me pedem indicações de leitura. Né? Eu gosto muito de ler e eu ando meio eclética nas minhas leituras, assim. Mas, assim, é simples. Você posta um negócio ali. A pessoa... eu queria melhorar a minha comunicação, o meu relacionamento com as outras pessoas. Me indica um livro. Ou, qual que é um romance bom? Ou, e eu tô com uma dificuldade com isso. Qual livro que você indica? Mas, assim, para mim é tão comum, porque faz parte da nossa vida. E, às vezes, a gente nem nota o quanto que a gente influencia as outras pessoas, né? Então, eu quero, assim, incentivar você. É aquilo que você faz todo dia. Gente, o ordinário é o que faz o extraordinário. Não tem como. O ordinário é aquilo que você sempre faz, é aquele que, se para você é comum, é normal, mas para o outro, às vezes, aquilo é um extraordinário, né? É o simples. Eu falo uma indicação de uma roupa do qual você vai usar, que seja confortável, um tênis. Que hoje, pessoal, tênis. Eu falo, gente, começa com o que você tem. Você foi. Agora vamos investir em um tênis, o qual vai te dar um conforto, que vai, né, posicionar bem seu pé. Mas não adianta ser igual ao meu. Não. Porque a sua rotina, a sua vida, às vezes... É diferente. É igual eu falei pra você. Esse ano eu preciso ler que eu me organizei. Tava muito corrida com as coisas do trabalho em si, da vida. E esse ano eu preciso ler um livro por mês, que é o mínimo que eu quero fazer. Por quê? Porque você vai colocar as prioridades para certos momentos, né? E assim, o que é especial para você, por mais que você faça todas as outras coisas, você não vai deixar de ler seu livro, né? Eu não vou deixar de correr porque eu tô fazendo outra coisa. Cara, eu falo, é igual o pessoal fala assim, que hora que você corre, tanta coisa que você tá fazendo, né? Que eu tenho a loja virtual, eu trabalho também, então eu também... Também CLT. Também sou CLT. Então, assim, é toda uma rotina. Então, o que eu faço? O pessoal fala, como você consegue fazer tudo? Acordo às 5 da manhã, treino jiu-jitsu, muitas vezes saio de lá, já vou pra musculação, à noite eu tenho meus treinos da corrida, chego em casa às 9h30. Então, assim, é puxado. Só que você vai abrir mão do que você gosta para que você, né? Imagina se você viver só de trabalho. O cansaço, a cabeça, não funciona. Às vezes, o que vai ter que abrir mão é de ficar em casa sem fazer nada. Exato. Então, Falar que é o seu momento de descanso, eu falo, minha caixinha do nada é a corrida. Porque o homem diz que tem a caixinha do nada. Eu falo, a minha é na corrida. Estar pensando em nada, só correndo, pensando no próximo KM. Olha que eu tenho um livro publicado chamado Mulheres Também Podem Entrar na Caixa do Nada. Ai. Eu acho que tem na prateleira ali de cima, amor. Pois é. Pois é, gente. Mas cada um, você tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer. E não abrir mão. E não abrir mão. Eu falo o principal. Porque você encontrar o que você gosta de pedalar, você gosta de ler um livro. Se você abrir mão e colocar qualquer outra coisa, filhos é importante, marido é importante, mas se você não estiver bem, você não vai conseguir dar esse suporte que você precisa para sua família. Cara, hoje, eu falo assim... Você tá lá eu tô lá na corrida, tô correndo, uma pessoa fala alguma coisa, oi amiga, que não sei o quê. Pessoas que às vezes eu conheci lá em 2015, quando eu comecei. Pessoas, né, que vê a evolução. Ou mesmo que não, pessoas que tá ali agora começando. Eu tô do lado, eu tô correndo, e eu tô, vambora, é isso mesmo e tal. Então, você tá ali disposta a ajudar aquela pessoa. Mas, cara, se você abrir mão de qualquer coisa que tipo assim, te ajuda a ter esse descanso, porque o descanso não é o descanso em si, de você chegar em casa e não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não, você não tá descansando. Você tá relaxando seu corpo, né? Dando descanso pro corpo. Mas e a cabeça? Como que funciona? Hoje a gente vê tantas crises, tantas dores aí, né? Que às vezes não curadas. Por quê? Porque a pessoa não se encontra, né? Às vezes, não sempre, mas em muitos casos, a pessoa não encontrou aquilo que satisfaz ela. E às vezes fica a dependência emocional de alguma coisa. Se você depender de você mesmo, você vai ter que fazer. Igual uma corrida dessa, 8 km, ou 5 km, ou 55 km, depende de mim mesmo. Se eu chegar no 8º km e falar assim, eu tô cansada, eu vou parar. Mas eu sei que eu tô cansada, mas eu sei que eu tenho a resistência para conseguir mais 1 km, mais 10 km, porque eu já treinei para isso, já preparei para isso. Então, assim, você ir trabalhando a sua mente para não abrir mão daquilo que te motiva a ir mais longe. Hoje eu falo... Hoje eu só consigo que minha filha tenha orgulho de... minha mãe corre tantos km. Minha mãe ficou hoje lá, correu, já voltou aí enquanto você está acordando. Minha mãe já correu 40 km, meu marido fala, né? Então, assim,
não é por mérito, ela foi lá e correu 40 km de hoje. Não, foi quanto tempo que eu trabalhei para chegar até isso, né? Então, é um mérito que você não pode tirar de você mesmo, né? É muito difícil, não é fácil você correr nem 1 km, nem 40 km, mas é algo que você faz por você. Né? O que é inegociável, né, para você? Isso. A gente tem que pensar nisso. O que é inegociável para mim? Pode abrir mão, principalmente eu falo, meu marido gosta muito do jiu-jitsu. Eu falo assim, cara, não para de fazer, né? Não, você gosta de jogar futebol de vez em quando e tal. Mas assim, eu falo para ele, teve uma época que ele deu diminuiu a quantidade de treinos. E aí eu falo assim, não adianta parar, porque é algo que é importante para você, então você tem que fazer, é o seu momento, né? Ele ia pro Gil, eu ia pra minha corrida, e cada um tinha o seu rumo. Aí hoje ele me levou pro jiu-jitsu, eu trouxe ele pra corrida. Tá todo... Fala assim, olha, não tem como fugir de mim, as nossas agendas estão bem corridas, como que nós vamos ter que fazer, né? Mas é muito gostoso. Vamos ter que fazer junto. E a gente chega e as pessoas falam assim, tem que trazer minha esposa. Aí agora tem amigo nosso que tá levando, tem outro que fala que, eu vou trazer minha esposa, sabe? Tipo, pra lutar, pra estar lá na luta também. Tanto que assim, na corrida também, queria tanto que meu marido viesse, queria tanto... Então é muito gostoso você ver o quanto que isso espelha tanto na questão da corrida, do quanto você faz por você, mas o quanto isso influencia e diferencia na família. Hoje a Caena e o Henrique estão em casa, quando eles dormem em casa, eles acordam, vão passear no parque. Claro que tem as fotos, que é questão importante. É você estar lá, mas eles querem ir pro parque. Imagina, acordar, hoje é meu dia de descanso, eles querem ir para onde? Pro parque, caminhar. Acaba influenciando e criando um hábito saudável na vida deles, né? Gostoso. Espelhando de uma forma positiva. Mas isso é muito importante para as outras pessoas, Sim. não só para você, porque hoje você vê que isso respinga, né? Faz bem para toda a família, né? E incentivar. E olha aí, gente. Eu tenho hoje, até assim, eu montei uma loja de moda fitness. É verdade. Vamos falar disso. Porque, olha só, a pessoa corre horrores. Aí a pessoa é CLT, então trabalha de segunda a sábado. Sim. E ainda é empresária. Meu Deus, é pouca coisa, né? E ainda é esposa, mãe, avó. Avó. Ainda vai pro jiu-jitsu. Gente do céu. Acho que o seu dia tem mais de 24 horas. Não tem jeito, precisa, né? Você dá um jeito. Põe o marido à frente, vai lá, cuida da loja, que eu vou fazer outra coisa. Mas eu montei a loja Moda Fitness mesmo, pensando nisso, na questão do esporte. Hoje, para você fazer um investimento para qualquer peça, né? É muito alto, né? Então, assim, na época, eu sentia falta de... Comprava algum top, alguma coisa... o custo é muito alto e não dava aquele suporte que precisava. Então, eu sempre fui um pouquinho gastadeira. E aí, com isso, acaba que compra, que tem essa questão de você comprar, não deu certo, não se adaptou, você vai comprar outra marca. É normal, isso é comum. É teste, é normal, gente. Então, mas daí vai muito dinheiro, né? E aí, eu comprava de algumas lojas que me atendia super bem, né? E aí, eu falei, cara... já é algo, já tá no meu convívio, e aí eu comecei a comprar algumas roupas de algumas lojas que eu conheço, do qual me atende super bem, que eu sei que vai me atender tanto pro esporte, tanto para ir só para pôr por baixo do kimono, quanto vai dar certo para mim ir para academia, não vai ficar transparente, quanto eu vou ir para uma corrida, vai me dar o suporte de bolso, né, de top conforto, não vai me assar, não vai me machucar. Então tem tudo isso. Então, assim, achei algumas lojas que me atendem dessa forma e tem um custo bem melhor do que muitas vezes algumas marcas que a gente compra pelo nome da marca e não dá esse suporte do qual às vezes a gente precisa. Então, eu tenho a minha loja, que é o Corre Comigo Moda Fitness. Eu tenho a página do Instagram, né, que é o Corre Comigo CG, que muita gente já conhece, né, que tá sempre lá postando, divulgando algumas corridas. Mas eu tenho essa Corre Comigo Moda Fitness, que é para divulgar essas roupas mesmo. Então, assim, tem Você manda para todo o Brasil, Luiz? Hoje você atende Hoje mais... eu tô atendendo em Campo Grande, mas assim, a gente manda também para o Correios, consegue fazer o envio também. Então, mas é assim, é para incentivo e para ter... Hoje, quem cuida da loja é minha filha. A gente tem uma loja também de utilidades, que aí meu esposo hoje cuida, né?
e meu enteado. E minha filha tá cuidando da loja de moda fitness também. Então, assim, todo mundo põe pra trabalhar. Tudo no mesmo ramo, ó. É moda fitness, é praticar esporte. É englobar todo mundo no mesmo sonho seu, né? E são coisas que você usou, testou e aprovou e compartilha. Isso, compartilha. E o pessoal tá gostando, pessoal. Que bom, eu vi mesmo lá, e assim, com uns preços muito bons mesmo, Sim, porque tem custo bom. se eu falar o preço de umas malhas que eu já paguei ali, eu acho que eu tenho uma moto. Ai. Não, mentira. Não, tem coisa de bicicleta. De bicicleta que eu não usei mesmo. Bicicleta ainda não tem. Eu tenho um macaquinho com etiqueta ainda, mas eu usei. O restante, pelo menos uma vez eu já usei. Mas agora eu acho que o que eu tenho de malha ali dá pra comprar uma moto. Pois é. E não são tantas peças, viu? É porque é caro pra caramba mesmo, né? Mas assim, no armário, quem treina e quem é a parte maior ali é só roupa de academia, de treino, Aí eu falo as roupas mais caras. Põe sua roupa mais cara no final do ano, o pessoal falou, né? Ou é o kimono, ou é uma roupa de academia. Ou é uma roupa de academia. O kimono, um tênis, no meu caso, o kimono, um tênis e uma roupa de academia por baixo. Não tem Mas é investimento. É investimento. Porque, ó, igual a gente tava conversando aqui antes. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu fazia 10 quilômetros. Era um percurso mais plano ali, então era 10 quilômetros. Eu já tava ofegante, quase morrendo. Quase tendo que chamar o SAMU. Aí, com o tempo foi passando, eu já tava fazendo diariamente 30 km. Ai. E assim, super rápido. Super rápido. Era questão de 1h30 ali no máximo. E foi fazendo 30, 40 quilômetros. E não dá pra usar uma roupa comum. Não. Você não pode botar um shortinho só e sentar naquela bicicleta e fazer, não. Não tem condição, gente. Não tem. Não tem partes que aguentam. Aquilo tem que ser uma roupa própria, tem que ser. E aí, conforme você vai escalando ali no esporte, vai ter que melhorar. De repente, ter uma sapatilha que trava ali o seu pé pra você ficar mais confortável e te ajudar a morros, né? De uma forma mais fácil. Então, você vai ter que, dependendo do quilômetro, a sua garrafinha já não vai ser o suficiente. Você já vai ter que ter aquela hidratação, né? Então, é investimento. É investimento. É a mesma coisa da corrida. Todos Em qualquer os esportes. Em qualquer esporte. Vai compra um kimono, compra um... Né? O kimono, ainda eu falo jiu-jitsu, o kimono é mais caro, mas é um investimento, assim, que dura muito tempo. Agora, corrida e o macaquinho pro pedal, não tem jeito. A gente quer uma cor a gente quer ser diferente. Lógico. Como que você vai registrar todos os dias sua evolução com o mesmo look, né? Então, tem um investimento. Precisa. Não, e tem um problema também que às vezes você compra pela internet, porque, por exemplo, a gente é do interior, não acha no comércio local. Campo Grande talvez você ache. Mas você compra pela internet e nem sempre fica boa igual na foto, né? Exato. Não é tão confortável, às vezes machuca, às vezes não é o Muito. certo, né? Então, se você não tiver alguém como referência para te indicar um produto, se você tiver, com certeza você vai economizar. Em vez de você comprar 10 para testar, né? Exato. Às vezes no primeiro você já pode acertar. Isso é muito importante. Eu estava até comentando agora há pouco com ele sobre isso. Eu comprei um top, que tipo de uma marca boa, que todo mundo usa para corrida e tudo. Aí eu comprei o top e um verdinho fluorescente. Marca conhecida para corredores. E uns anos atrás eu corri com ele, não uso ele, tá novinho na minha gaveta. Porque ele me cortou inteirinha. Onde tem a costura dele, ele me marcou inteirinha, assim. Fiquei com a marca de um top assado, porque ele me cortou inteirinha por causa da costura. Por quê? Porque eu acho que se você usa ele, eu já corri com ele em curtas distâncias, que ficou tranquilo. Corri com ele em 21 km, que me machucou. E aí eu achei que era tamanho pequeno, porque eu comprei o M, né? Aí eu fui dessa vez, comprei 2 tamanho G. Porque a menina colocou lá e tal. E é o que eu falei, investimento. Há um tempo atrás eu tinha comprado mais 2, um de cada cor. Aí, menina, fui correr com ele agora, final de semana, no domingo, 22 km.
tô toda machucada, toda assada, com um tamanho maior, que, tipo, tá super macio, mole, até porque eu emagreci mais. E, tipo assim, tá bem confortável e não é isso, Não é. Então, aí você vê que às vezes você faz um investimento alto, cada top é R$ 180. Tipo assim, eu falo, gente, para você fazer um investimento desse, que já usou, não vai trocar mais, mas para não dar certo, né? Então, você vê, às vezes, para algumas pessoas dá certo, mas nem tudo, né? Nem tudo. Você consegue, por isso que eu falo, até a loja que eu criei na época foi mesmo essa ideia de você conseguir fazer esse investimento com os custos melhores, que te atenda alguém que já usou. Claro que o que eu estou usando, não sei se não vai ser o mesmo conforto para você, mas eu já penso em tudo isso. A costura é muito grossa, tem aqueles pontos de dobra aqui embaixo, porque se tiver aquela dobra, a costura que dobra, que fica aqui, na hora que você correr, você fica fazendo esse movimento do braço, vai assar, vai te machucar, vai cortar. Durante a prova, uma prova que eu fiz há pouco tempo, eu corri com um colete, em vez de correr com a mochila que eu comprei, né? Que é própria para a prova lá. Aí eu corri, a primeira coisa que eu terminei a prova, aqui do lado assim, o colete, por ser um pouquinho mais comprido, porque eu peguei um pouquinho maior, para ficar confortável, para caber mais coisas também. Terminou, aqui do lado tava uma fissura, tipo, foi machucando, eu não senti durante a prova, e machucou, queimou a pele. Então tem tudo isso. Que é a mesma questão. Imagina você tanto tempo ali no pedal, 20 km no pedal, machucando. Vai machucar, vai assar. Então, a questão de você fazer... Não tem hipoglós que resolve. Tem que ser tudo muito bem pensado, preparado. Vou aumentar a distância, vou fazer não sei o quê, vou fazer 30 km hoje de pedal, já vou com a roupa certa. Vou com a roupa certa. A pele bem hidratada. Bem hidratada, porque sem condição. Senão, não vai. Não tem condição depois. Mas é isso aí, gente. Tudo é investimento de tempo, de buscar conhecimento mesmo. E faz toda a diferença você ter alguém que te ajude, né? Te oriente. Sim, muito importante, né? A orientação de um profissional, né? Para que... Pode começar sozinha? Pode. Claro que você estar sozinha, sua evolução vai demorar um pouquinho mais. Porque você tendo esse apoio, essa orientação de equipamento, disso, daquilo, de como usar, porque comprar só também é fácil. Coloca na mochila, quero ver na hora de usar. Com a dor no braço e tudo mais, eu saber posicionar ele, né? Mas você investir num treinamento próprio, num equipamento certo... E investir em você. Investir é o seu tempo agora, né? E para esse ano, Leide, quais são seus planos aí? Quais os percursos, as corridas que você já tem planejado? Fala, não, esse aqui eu quero fazer, esse aqui eu vou fazer. Eu me organizei agora, domingo que vem eu vou fazer Piraputanga, que é uma ultra também, 55 km. Vou fazer lá. Tô correndo, tô fazendo esses treinamentos também. E quero fazer bem tranquilo. Por quê? Porque eu fiz um treinamento bem puxado lá para as provas que eu fiz do ano passado. Então, essa daí eu quero, sabe, curtir mesmo, fazer sem preocupação de tempo, sem nada. Quero ir aproveitar, tanto que meus treinos... Tem uns treinos mais longos, mas estão uns treinos bem leves. Meu professor tá bem. Eu falo que é muito legal essa questão da interação com o seu professor e falar aquilo que você quer, que você... Estou procurando fazer uma prova que é bem difícil, isso e aquilo, mas olha, eu só quero finalizar a prova, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, assim, ele te passar um treinamento certo para aquele determinado tempo, para você aproveitar a prova. Então, ele tá me passando uns treinos também bem legais, assim. Eu falo mais leves, porque eu já fiz uns mais pesados, mas eu tô correndo 30, 14, 16, então eu tô fazendo umas provas, uns treinos mais tranquilos, para que eu faça a prova lá, consiga concluir, claro, mas mais tranquilo. E vou fazer essa de Piraputanga agora no dia 8 de fevereiro. Aí a gente tá também, que eu já fiz a inscrição ano passado também, que é para do Campos do Jordão. Vou fazer, que a gente já fez uma da Indomit lá próximo, né? Que pega o mesmo estilo de prova ali, que é serra, mas não é tanto, né? As provas ali na região. Não é tanto como a La Mission, eu digo. É um pouco menos. E vou fazer lá também 55. Então, são essas minhas provas de 55 que eu vou fazer desse ano. Até porque depois você vai ter mais, mas só fora. E aí você tem toda uma organização, logística e férias e tudo, que eu já concilio minhas férias com as minhas provas. E aí, depois do final do ano agora, em setembro, eu quero fazer, nunca fiz. É uma prova muito boa também, mas eu nunca consegui me organizar por causa de férias, essas questões. Que é
Bodoquena. Uhum. Então tem uma prova lá muito bonita também, que todo mundo, todo ano vai, eu fico só chupando o dedo, que é em setembro, que aí eu quero fazer. E assim, minha expectativa é fazer os 42, que é a maior distância que tem lá. Uhum. E são poucas, ano passado foi poucas mulheres que tiveram. Espero que esse ano esteja mais, para que tenha parceiras. Então, esse ano aí eu vou fazer essas daí, fazer os 42 lá em Bodoquena. Bodoquena. Não sei Essas são as do ano, assim. As do ano. As de mais as principais, distância, né? Isso. Você vê que ela vai para os percursos pela paisagem, né? É, não tem jeito. Você, gente, na hora que vocês começarem a viver essa experiência, vai falar, não quero mais nada, só isso. Uma atividade ao ar livre é muito bom por isso, né? É Porque você conhece, principalmente assim, esses que esse percurso, no caso, trilha ou bike, que você pega algumas paisagens bem bacanas, assim. É top. Não, e aí outra coisa. Aí vocês aproveitam a viagem, principalmente quando você pega para fora, para visitar os lugares, conhecer. Uhum. Conhecer Passa Quatro. Quem, por exemplo, assim, se você não corre, você não vai para Passa Quatro, você vai para qualquer outra cidade de Minas Gerais, de conhecer alguns lugares, mas é difícil você pensar lá em Passa Quatro, que é uma cidade pequenininha. Cara, Uhum. que lugar lindo, bem organizado, tudo muito limpo, tudo muito, sabe, acolhedor, lindo. Aí fomos para São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. Aí para fazer Indômit, agora vamos para essa da Campos já visitamos Campos do Jordão lá, mas agora vamos lá fazer a prova. Aí saindo de lá, a gente já quer fazer uma viagem, um passeiozinho também. Aí, ó, viu? Aproveitar um pouquinho ali na praia, aí depois a gente volta, aí vai para Bodoquena. Vai para Bodoquena, que também é um Que é gostoso percurso também. bacana. Muito bom. É, bastante serra. Então, eu nunca fiz lá nenhuma prova em Bodoquena, né? Então, assim, vai ser minha primeira experiência. Diz que é bem difícil, tem um Morro do Cavalo lá, que o pessoal falou que é bem puxado. Mas eu falo assim, se o pessoal fala que eu fiz a La Mission, que diz que é mais difícil, Vai não dar tirar de certo. letra, mas eu sei que eu vou fazer. Vai. Pelo menos cumprir eu vou. Espero. Olha, a gente já esteve em Bodoquena, a gente fez uma trilha lá, né, amor? Foi bem bacana, a gente começou junto e terminou junto. O detalhe é que foi de quadriciclo. Aí não vale. Verdade, mas também sem Eu acho que eu condições. vou fazer essa depois da corrida. Fiquei 42 lá. Só que aí eu não fui parceira para fazer a tirolesa. Não rolou. Eu não sou tão radical assim. Agora eu tô um pouco mais ousada. Eu já fiz depois disso, depois desses dias aí, eu já fiz outras tirolesas. Eu fiz em Bonito algumas. Uma grande, inclusive. Olha só que ousadia. É a tirolesa que eu fiz com o Henrique? Tirolesa. O Henrique. Criança A não gente tem foi. medo, né? A gente foi naquele lá, menina. A primeira coisa que ele queria descer. Aí eu falei, subir na escada, ele vai ficar com medo. Já paguei, vamos embora, vamos ver. Eu com medo de subir na escada. E ele, feliz, o Diego filmou ele descendo. Pensa na alegria disso aqui. E na hora que ele chegou lá embaixo, ele, de novo. E eu tremendo. Não. Muito fácil. Não, eu fui numa montanha-russa de criança. O João tinha 5 anos. Eu quase infartei. E o guri tava feliz da vida. E eu lá, ai meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Numa montanha-russa de criança. Nada radical, gente, nada radical. Eu gosto de shopping porcelanato. Mas eu já tô um pouco mais bruta. Quem vê, pensa. Já subiu o Cristo. Já subiu. Já, gente, ó. Nossa, tá radical. Já subiu o Cristo, já foi pode radical, pra já briga. fiz tirolesa. Já desci de colete, fez aquele lá. Flutuação. Olha, muita evolução. Ficou com medo da cobra. Então, lá tem sucuri, depois que eu fiquei sabendo, né? Então, A gente mergulhou querendo ver. não, se eu soubesse, eu não tinha descido. Não, mas eu não podia passar essa vergonha. Eu estava acompanhando uma caravana de pessoas que faziam isso. Eu tinha que dar conta do negócio. Mas é lindo, é gostoso. É isso, é aproveitar. Aproveitar. Seja a corrida ali, uma trilha, a bicicleta, quando você vai visitar alguns lugares assim também, né? Você pega bastante estrada aqui. Agora eu não faço mais bicicleta tem muito tempo. Agora eu tô tentando voltar aí, dando umas caminhadas. A bicicleta eu perdi, porque aí o filho pegou a bicicleta, alcançou o pé, alcançou, já era. Aí já foi. Agora tem que levar ele. Pois é. Não sei o que nós vamos fazer.
Eu acho que eu vou pra academia mesmo, que é um lugar mais controlado. Não tem erro. Não sei, eu também, mas eu gosto de caminhar. Assim, de vez em quando dou uns trotinhos. Esses dias eu fiz 3 quilômetros, quase os 3 Essa correndo. minha amiga começou com os 3 km. Todos os dias ela passa 3 km. Então, Agora, todos os dias ela. Aí eu falei pra ela assim, no dia que eu encontrei ela: Ai, Leide, eu falei assim: Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo lá você todo dia postando os 3 km. Ela: Não é mais 3 km, agora é 5 km. ó, não, e o bom de São Gabriel é que é uma cidade plana. Ah, é verdade. Então, não tem muito problema, né? Então, Teve uma prova aqui esses dias, né? É, aham. Ele disse que não era nada plano, não. Mas não, acho que levaram então esse povo. Porque aqui é plano, onde eu vou aqui é só... Na rua da sua casa. Aham, na tô vendo frente, aqui. volta. Na avenida. Eu vou até o final e volto. Deu 3 km. É 1,5 km, a hora que dá 1,5 km. Ó, já é hora de voltar. Aí a gente volta. Vem isso aí. Maravilha! Maravilha! Leide, eu gostaria de te agradecer por ter vindo compartilhar um pouquinho aí da sua história com a gente, dessa história nesse esporte que hoje, assim, tem o coração de uma boa parte da população, né? Em todo lugar, todas as cidades, eu acredito que tem pelo menos um grupinho ali que corre, que está iniciando. Tem uma colega minha que ela começou a correr lá em Sonora. E, gente, é na poeira que elas vão para aqueles canaviais lá, eu fico só acompanhando, meu Deus. Eu vou mandar isso aqui para ela, esse podcast. E começaram, eu acho que já tem um pouco mais de um ano que elas já estão correndo aí. E correm firme, já participam de alguns campeonatos, assim. E em Coxim tem, aqui em São Gabriel tem. Então, todas as cidades você vê que tem pelo menos um pouquinho de um grupinho ali que pratica esse esporte. Sim. E ter você aqui, que é uma referência aí a nível estadual, a nível Brasil, né? Porque fazer essas competições aí não é fácil, realmente demanda muito esforço, muito treino, muita vontade de fazer aquilo ali, né? E um propósito mesmo, colocar aquilo. Vamos treinar, vamos chegar lá, vamos fazer, vamos concluir, porque não é todo mundo que chega lá e conclui o objetivo. Então, como uma referência aí, eu te agradeço muito por estar aqui compartilhando com a gente. Eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem de incentivo, olhando ali para aquela câmera, para as nossas mulheres que estão começando aí de um poste no outro hoje. Que pode ser até o meu caso, porque olha... Já tá longe, já tá bom, já tá bem encaminhado. Mas eu acho que é isso, eu que agradeço muito esse convite, é algo assim que, assim, às vezes a gente não consegue nem enxergar, né, o quanto que isso espelha as outras pessoas, eu comecei a ver isso há uns meses pra cá, que aí onde que eu vou, às vezes tem alguém falando, tipo, Leide, olha, eu tava te acompanhando, Leide, isso e aquilo. Então, assim, como às vezes é um pequeno passo, igual dessa minha amiga, começou com a caminhadinha lá, e hoje já leva a mãe, a irmã, e eu, já levei meu esposo, muitos amigos. E então, assim, eu sou só uma sementinha, né? Tem muita gente aí que tem. Só que é isso, é você ser aquele pequeno sementinha que pode plantar em um amigo, em um filho, em um parente, em alguma pessoa que esteja precisando, né? Ali, às vezes um incentivo só para emagrecer, mas às vezes é um incentivo que a pessoa, quando se encontrar naquele esporte, naquilo que ela se propôs a fazer, e descobrir que a força que tem nela, né? Porque. Quando eu comecei os 5 km, eu falava, cara, 5 km é a vida, quase a morte, né? Que te puxa, mas os 5 km hoje virou 55 para mim, que é muito importante, gente, os 55. Porque eu nunca imaginei, vou correr 55 km. Nunca, né? Então, assim, é uma sementinha que foi plantada lá atrás em mim, e que hoje espalha nas pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, para mim é muito importante a corrida. É algo que me trouxe, assim, sabe, tipo, para entender quem eu sou. Então, assim, eu não sou só a Leide que trabalha muito, né, que faz muitas coisas, mas é a Leide que tá ali na corrida, mas eu tô sempre do lado com algum amigo que tá iniciando a correr. Prefiro deixar a corrida e não
muitas vezes ficar lá na frente e tal, e bem posicionado para estar ali com o amigo que está do meu lado. Então, seja você essa pessoa, né? Então, uma pessoa que incentiva, seja um vizinho, vamos caminhar, vamos fazer não sei o quê. Às vezes, uma pessoa passando por um problema, uma depressão, alguma dificuldade. Você ser aquela semente na vida dela, né? Ser bênção na vida dela. Então, é isso. Eu acho que eu agradeço a Deus, agradeço a vida de vocês, que Deus abençoe grandemente. E que sejamos bênçãos sobre a vida dos outros. Ah, maravilha! É. E eu gostaria também de incentivar você a descobrir aquilo que te move. O que que te move, né? Eu falo assim, eu ainda vou me achar ainda no exercício, vocês vão ser provas disso aqui. Daqui um dia a gente leva uma vida mais fit aí e nós vamos incentivar outros, né? Por enquanto nós estamos na leitura só. Mas já é algo importante. Então, eu faço um propósito, seja ele qual for. Eu vou começar de um post no outro, ou eu vou ler 2 páginas de um livro, mas faça algo para você, algo que vai realmente ajudar, te tirar de um ponto A para um ponto B. Então, hoje a minha vida tá assim. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, daqui 10 anos ela vai estar do mesmo jeito que ela tá hoje. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar um pouquinho? Né? É um exercício? É uma leitura? É alguma outra coisa? Então, faça. Só comece, porque você não tem ideia de como você pode influenciar outras pessoas, pode ser bênção na vida de outras pessoas e transformar a vida. Seja liberando endorfina, seja, né? Enfim, faça o seu melhor para você, que você vai alcançar os outros. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio aí, se Deus quiser. E estamos juntos aí para mais um ano de Rota Norte Podcast.